Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindos ao Futirinhas. Peço o seu like de antemão aí, vai ajudar demais o canal, tá? Deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve, aquela coisa. Edu Futirinhas convidando você a se inscrever no canal, tocar o dedo na notificação, como o Bruno Formiga faz, tá certo? Então deixa o like aí que é importante demais, ajuda o canal a continuar crescendo. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva, tá? Já tô te convidando também para conhecer o Vem Pro Peixão, caso você não conheça, se inscreva lá, estamos chegando a 60 mil inscritos. Completando 60 mil inscritos, vou dar 2 camisas de presentes lá entre os inscritos do Vem Pro Peixão. Vou deixar o link aqui e acabou de sair um pós-jogo lá sobre o último jogo do Santos. Aqui eu vou fazer um apanhado geral da situação, do momento, tá bom? Porque às vezes eu coloco aqui no canal, no Futirinhas, algumas situações sobre o Santos, assim como do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, Fluminense, Vasco, Grêmio, etc. Tá bom? Que times em geral. Vou fazer pelo Santos porque o Santos está eliminado do Campeonato Paulista e ficou até a última rodada lutando para não ser rebaixado. E isso é muito importante da gente citar, tá? Também lembrando que fui, né? Embaixador do Santos no Campeonato Paulista, acabou a participação. E o Rafael, embaixador do Corinthians no Campeonato Paulista, o Corinthians continua. E a gente vai continuando fazendo aqui, tá? O YouTube convidou a gente, então somos embaixadores dos nossos times aí. O Paulistão no YouTube, como você sabe, 100% gratuito. Vários jogos exclusivos, tá certo? Narração do Chikungunya, etc. Então vai lá no canal do Paulistão, se inscreva que tem muitas transmissões legais. O último clássico aí entre Corinthians e Palmeiras foi muito legal. Bateu mais de 2,5 milhões de pessoas simultâneas. Então se inscreve lá, beleza? Teve até o Thiago Life, Dodô, Milene, show demais. Falou? Então vamos falar aí da situação do Santos como um todo. O Santos venceu o Água Santa agora, tá? Vai lá no Vem Pro Peixão, tem um pós-jogo completo. Venceu o Água Santa por 3-2. Foi uma boa vitória. Tá? Santos contratou recentemente Fabian Bustos para ser o técnico e para quem não está acompanhando, vou dizer, para quem é santista já sabe, houve uma evolução, por mais que sejam só 4 jogos do Fabian Bustos no comando do Santos, houve uma evolução sim do trabalho dele para o que o Carille estava apresentando. E aí que mora um problema. Nós, como torcedores do Santos, a gente achou que sim, pelo que o Carille trouxe e apresentou no fim de 2021, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a gente achou realmente que o Carille deveria continuar e o trabalho foi mantido. O que deu certo com o Carille? Bom, o Carille deu certo o seguinte, ele chegou no Santos e falou, tem uma deficiência aqui no meio campo de marcação. Se eu jogar numa linha de 4, vamos sofrer bastante. Então o que o Carille fez? Botou 3 zagueiros. E ali ele acertou o time do Santos. O Santos com 3 zagueiros foi um dos times no segundo turno do Brasileiro que menos sofreu chutes a gol. Teve um dos times que menos sofreu gol e também acho que fez a quarta ou a quinta campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, fez um bom trabalho. Beleza. Então, por mérito, pelo que ele mesmo fez, a gente torceu para que ele continuasse. E de fato ele continuou. Só que nesse ano, o Carille abdicou de usar os 3 zagueiros. Em todos os jogos, basicamente. O primeiro jogo que ele usou foi na derrota que o Santos perdeu para o Botafogo de Ribeirão em casa, mas ali eu considero um acidente de percurso. O Santos jogou até alguns momentos melhor, mas acabou perdendo, mas perdeu, tá bom? E ali ele parou de usar os 3 zagueiros. O que tinha dado certo em 2021, ele não usou em 2022. E em vários momentos dos jogos do Santos na temporada, ele falou que precisaria voltar para os 3 zagueiros porque o time não estava encaixando na marcação de meio de campo. E continuou assim até que ele foi demitido, na minha opinião, justamente. Eu sou contra excesso de demissões, mas para mim, no meu ponto de vista, como torcedor e como que acompanha futebol, ele mesmo estava falhando no que ele se propôs a fazer. Assim como o do Silvinho achava justa a demissão. Porque às vezes aqui há uma diferença. Se eu olho para o Santos é só com clubismo. Se eu olho para o Corinthians ou para outro clube é analismo. Eu faço análise. Então assim, por que eu não posso analisar meu próprio time? Se eu achar que a demissão do Silvinho era justa, por que a do Carille eu não posso achar? Entende? Enfim, o Carille foi demitido justamente porque eu acho que ele trabalhou contra o próprio trabalho que deu certo dele. E ele continuou insistindo no erro. E o Santos continuou errando. Chegou o Fabian Bustos. O Santos continua sofrendo na defesa. Continua. As mesmas falhas defensivas do tempo do Carille continuam acontecendo com o Fabian Bustos. Porém, na parte ofensiva, houve uma grande mudança. Nos últimos 2 jogos, o Santos conseguiu marcar 9 gols. Fora as chances claras. O Santos marcou 9 gols. 3 estavam impedidos por muito pouco, tá? Aliás, o Santos marcou 10 gols. Aliás, minto.
3 não estavam impedidos, não. Foram 9 gols. Um dos gols foi justamente mal anulado porque foi marcado falta, que foi contra a Ferroviária. Um gol do Marcos Leonardo. É isso, eu tô com esse gol aqui na cabeça. Mas enfim, foram 9 gols em 2 jogos marcados. É uma diferença absurda, né? Fora as chances claras. O Santos teve chute na trave no jogo contra a Ferroviária. Teve gol do Batistão, que foi anulado. Teve o gol do Goulart, que ele perdeu frente a frente com o goleiro, que acabou perdendo o gol. Nesse jogo contra o Água Santa, 2 chutes do Lucas Barbosa quase foram gols também. Então assim, a produção ofensiva aumentou bastante, consideravelmente, com o trabalho do Fabian Bustos com relação ao Fábio Carille. E isso é uma coisa, isso é uma evolução e é pouco tempo de trabalho. O Santos foi abençoado ainda que ele vai ter uma pré-temporada dentro da temporada. O Santos terá 20 dias de trabalho sem jogos, porque até jogar na Copa Sul-Americana. Então o Fabian Bustos vai ter tempo para trabalhar o elenco. Para quem acompanha o Vem Pro Peixão, eu falo, não é terra arrasada dentro do Santos. Tem bons jogadores. Tem bons jogadores. O Lucas Barbosa é um deles, o Lucas Pires é outro deles. Base, hein? Vou citar. O Kaique é outro. O Kaique tá oscilando muito para ruim, mas hoje fez um bom jogo, mas é um grande ativo, mas tem só 18 anos. O Sandro é outro ativo muito importante, não está bem, mas tem só 19 anos. Então, jogadores muito jovens. Fora o Marcos Leonardo com 18, o Ângelo que acabou de fazer 17. Esses jogadores, eles precisam de respaldo de jogadores mais experientes. Entende o meu ponto de vista? E o Santos não vem tendo isso, tá bom? O Santos tem uma espinha dorsal no meu ponto de vista, que é justamente, e não precisam ser titulares o tempo inteiro, tá bom? Mas são os jovens, Kaique, Sandri, Marcos Leonardo e Ângelo. O Santos precisa, fora o João Paulo, né, que também é da base. Agora tem o Lucas Pires na lateral esquerda, que é o melhor lateral disponível no Santos, somando todos os laterais. Então assim, é uma espinha dorsal de jogadores muito jovens. E os jogadores experientes que estão ao lado deles precisam dar respaldo para que esses meninos possam se destacar. E na hora que eles oscilarem, esses jogadores que são mais experientes e mais regulares vão conseguir segurar a bronca, que não é o que está acontecendo com o Camacho, com o Marcos Guilherme, com o Lucas Braga, com o Bauerman agora, o Madison ou o Auro para lateral direita, o Felipe Jonathan. Esses jogadores que deveriam ter mais respaldo e passar esse respaldo para esses jogadores mais jovens estão oscilando muito mais que os jogadores mais jovens. E aí o time fica totalmente descompensado e desbalanceado. Entende o ponto de vista? Então o Santos precisa urgentemente de reforços para serem titulares. Reforços não pelo salário do Ricardo Goulart, mas reforços no naipe do Ricardo Goulart. Precisa de um volante para ser titular, e estão falando aí do Fernando Sobral, se for contratado, é um grande reforço, é um cara que vai ser titular incontestavelmente desse meio de campo, se jogar o que apresenta no Ceará vai ser um grande reforço para o Santos, então é um jogador interessante que qualquer um deles pode jogar ao lado, então pode ser o Sandri, pode ser o Zanocelo, ou eventualmente até o Camacho mesmo, possa ser esse parceiro do Sobral, para ele dar esse respaldo para o parceiro dele, porque é um jogador com maior poder de marcação e um bom poder de criação também. Tanto que o Sobral chegou a jogar até mais adiantado na temporada retrasada pelo Ceará. Então é um jogador que daria mais respaldo ao meio de campo que precisa, porque esse meio de campo frouxo de marcação acaba deixando a defesa sobrecarregada. E é aí que o Santos sofre bastante, é aí que o Kaique começa a oscilar para ruim, é aí que o Bauer não consegue jogar o suficiente, porque o excesso de criação ofensiva dos outros times que o Santos não consegue. O Santos precisa ser um time mais combativo, e isso não vem acontecendo bastante. Tá? Ricardo Goulart é esse reforço interessante, por mais que ele tenha feito jogos ruins, ele fez outros muito bons, ele faz gols, ele participa muito ofensivamente, ele orienta muito bem o time na frente, então é um jogador importante. E o Santos precisa de outro cara no ataque, nem sempre jogar com atacante, mas ter mais o meio de campo, pode ter um 4-4-2, o Bustos mesmo deixou isso aberto, tanto que no jogo contra o Palmeiras, embora a derrota, o Santos jogou com 3 zagueiros, né? Tudo bem que o Kaique estava jogando uma linha de 4 ali, ele estava jogando à frente como volante, mas mesmo assim para saída ele fazia um terceiro zagueiro até o momento que o Velasco foi expulso e o Palmeiras conseguiu fazer 1-0. Por mais que o Palmeiras tenha jogado bem, o Santos soube se portar bem taticamente com um time que é muito superior a ele. Então até aquele momento, né, que o pênalti do Velasquez e a expulsão, o Santos fazia um bom jogo. Depois dali acabou desandando mesmo, o Palmeiras fez 1-0 e mereceu vencer o Clássico. Mas ali o Bustos já viu uma diferença do trabalho que ele faz com relação ao que o Carille fazia, que era o tempo inteiro 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3 e não mudava nunca. O Bustos já mudou 4-4-2, 3-5-2, tudo no mesmo jogo. Então a gente vê alguma coisa, tá? Outra coisa, se não contratar, vai sofrer bastante. Os nomes que estão sendo falados: Byron Castilho para lateral direita, que eu considero um ótimo reforço,
foi eleito para a seleção da Copa Libertadores da temporada passada, foi o único jogador que não era de time brasileiro na seleção do ano da Libertadores, fez uma grande Libertadores, foi semifinalista com o Barcelona de Guayaquil e também é jogador da seleção do Equador. O Santos está tentando negociar, é o principal pedido do Bustos, então ele vê uma carência realmente na lateral direita, e o Castilhos é bom ofensivamente e defensivamente, fora a juventude, eu acho que tem só 22 anos, mas é um jogador já consistente. Outra, o Sobral, seria um ótimo reforço. É um jogador que precisa chegar para ser titular. E aí, o outro nome está sendo falado é o Angulo, o Brian Angulo, já para a ponta esquerda. Eu não sei se eu considero interessante, não tenho muitas informações. Talvez eu acho que precisa de um jogador com mais poder de ser titular, né? Um jogador no naipe do Soteldo, desse estilo de jogador que o Santos precisa para chamar a responsabilidade do lado esquerdo. Ou um outro meio campista para preencher esse meio de campo e dar mais poder para o Goulart conseguir desenvolver na parte do ataque, porque eu considero o Goulart um segundo atacante e não um meia, camisa 10. Então talvez fosse o Alan Patrick, mas esse nome já foi descartado. Mas pode ser outro, cara. Até o Damian Dias, que foi falado, ou o Giovinco, como eu falei. O Giovinco estava sem clube, agora está com clube, né? Foi para a Sampdoria, mas era um cara que eu consideraria muito interessante se tivesse vindo para o Santos. Era um jogador que eu tentaria fazer alguma coisa. Ou o Giovani dos Santos, que também está sem clube. Algum jogador que chama essa responsabilidade e tem essa experiência para fazer esse tipo de jogo, tá certo? Mas se o Santos não contratar, vai sofrer muito contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É uma realidade. Se o Santos não contratar, vai lutar para não cair. A não ser que aconteça um milagre, como aconteceu em 2002 e como aconteceu em 2010, que os meninos fizeram tudo e o Santos deu certo. Mas mesmo nesses momentos tinha jogadores experientes para dar respaldo para essa molecada. Em 2002 tinha o Alberto, tinha o Robert, que foi campeão brasileiro, o Léo, o Fábio Costa, tinha jogadores para dar mais respaldo para a molecada, que era Diego, Robinho, o Elano, né? Alex, o Maurinho também. Então assim, tinha um time melhor, bem preparado ali para dar respaldo para a molecada. Em 2010 tinha o Edu Dracena, tinha o Giovani, o Marquinhos, o Durval, o próprio Léo também ainda estava no time, enquanto tinha Rafael, muito jovem, Danilo, Neymar, Ganso, esses caras para se destacar. E o André também, que fez gol pra caramba ali, né? O Wesley. Então já havia uma base de jogadores mais experientes, com mais respaldo para passar respaldo para os jovens. Então o Santos precisa disso de novo, para os meninos realmente conseguirem se destacar. Beleza? Quero saber sua opinião, diz aí. Você concorda comigo que se o Santos não se reforçar, vai lutar para não cair? É forte candidato ao rebaixamento? É o que tudo indica nesse momento, então a gente tem que ser realista, independente de torcer para o time ou não, tá bom? Comenta aí, quero saber sua opinião. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe e vai lá no Vem Pro Peixão, tá? Te convido a se inscrever lá e a gente conseguir bater 60 mil inscritos e dar 2 camisas pra vocês. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo e tchau.